Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é Bilu. Bom, hoje nós vamos fazer aquele quadro. Olha como tá a minha pia, gente. Isso é verdade, viu? Nós vamos fazer aquele quadro que eu amo e você também ama. Conversa na pia também é terapia. Vamos lá, te convido. Bom, meninas e meninos, eu venho falar, vocês viram aí no texto, né, na chamada, eu vim falar a respeito do ide. Ide pregai o evangelho a toda a criatura. Para vocês, meninas e meninos que fazem parte lá do G1, vocês sabem que a semana que vem nós fazemos orações lá no grupo, no G1. Ah, Bilu, você não só cuida da saúde, não fala só da saúde, não. Nós acreditamos que se o Senhor não estiver à frente de tudo, a gente não consegue nada. Nem fechar a boquinha e nem falar não para os produtos industrializados. Mas o que eu venho falar é que a semana que vem nós vamos estar falando e orando a respeito e em favor daquelas pessoas da nossa família que nós gostaríamos muito que Deus alcançasse, né? Pessoas ainda que não são convertidas. Tem famílias, eu creio que na tua casa também existam pessoas assim, ou uma delas é você que ainda não se encontrou com Jesus, não teve encontro verdadeiro com Jesus. Ah, eu vou para a igreja quando dá, né? Eu vou para a igreja quando dá, quando eu estou com vontade, né? Eu leio a Bíblia só quando eu estou na igreja, né? A pessoa, eu posso arriscar de falar que a pessoa, quando ela só lê a Bíblia, quando ela está na igreja, ela não teve o verdadeiro encontro com Jesus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é uma conversa de Deus para com a gente, sabe? Deus fala, né? Deus fala, na Bíblia inteira, Deus fala conosco, certo, né? Exceto Salmos, que Salmos, muita parte de Salmos, parece que o salmista está falando por nós, né? Parece que ele está lendo os nossos pensamentos, as nossas dificuldades, porque a gente vê ali as orações, né? Os louvores, é tudo aquilo que a gente gostaria de falar para Deus. Então, parece que ele está falando por nós. Então, por isso que é muito importante a gente ler Salmos. Salmos nos ensina a orar, nos ensina a falar com Deus, né? O livro de Salmos é muito bom, é uma coletânea ali muito boa, de vários escritores, num livro só, no livro de Salmos. Mas o que eu venho falar aqui, né? Esse ide pregai o evangelho a toda a criatura, você já percebeu que parece que é mais fácil a gente evangelizar as pessoas de fora do que os da nossa casa? Por que será? Por que será que nós não somos ouvidos dentro da nossa casa? Será que nós estamos falhando em alguma situação? Será que está sendo mais fácil ser crente dentro da igreja e na rua do que com os nossos? Será que a gente não tem dado bom testemunho para os nossos de casa, por isso que eles não nos ouvem? Ou eles não ouvem porque eles não querem mesmo? É uma decisão deles, né? Mas a palavra de Deus fala assim, pregai o evangelho, que é uma ordem, pregai o evangelho. Ele não está falando, olha, vai lá se você quiser, a hora que você quiser, sabe? Se você quiser também, fala um pouquinho de mim. Jesus não está falando isso para os discípulos. Jesus está falando, ide. Ide é um mandamento. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Esse toda criatura está englobado aí os doentes,
os enfermos, os viciados, viciados de tudo quanto é tipo, viciados em drogas, em bebidas, em prostituição, em pornografia, em tudo quanto é vício. Os viciados em muita comida, tem pessoas que é viciada em comida, come demais, né? O Senhor fala, ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele não está escolhendo um grupo de pessoas. Ele está escolhendo um grupo de pessoas que sou eu e você para levar a palavra de Deus. E isso você vai encontrar esse ide no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Mas, Bilu, como que eu vou evangelizar? Eu não conheço muito a Bíblia. Primeiro, você não precisa conhecer toda a Bíblia para você evangelizar uma pessoa, né? Você pode evangelizar uma pessoa, mesmo uma pessoa que você não conhece, você pode evangelizar uma pessoa com o seu testemunho de vida, falando de Jesus. É a forma que você vai evangelizar uma pessoa. Como crerão naquele de quem não ouviram? Olha isso. Como a pessoa vai crer em Jesus se ela não ouviu falar dele? Nós, um dia, Deus nos alcançou o nosso coração, porque alguém veio até nós, teve coragem de falar do amor de Cristo. Teve coragem de nos defrontar, né, com os nossos pecados. Teve coragem de falar para nós, olha, você está pecando contra Deus, você é um pecador assim como eu. E você não pode falar, quando você vai evangelizar, você não pode falar para uma pessoa, você é pecador. Não, nós somos pecadores. E os pecadores estão destituídos, aqueles que pecam, né, contra Deus, estão destituídos do Senhor, da presença do Senhor. Aqueles que não querem saber de Cristo estão destituídos, estão separados da presença do Senhor, né? E nesse não há salvação. Eu ouvi hoje um pregador dizendo que a parte mais triste da Bíblia não é a parte das guerras, a parte onde os inocentes morrem. Não é essa parte a parte mais triste da Bíblia. Sabe qual que é a parte mais triste da Bíblia? Ela está em Apocalipse. Eu não lembro agora se é capítulo 21, mas é aquela parte que fala aqui. Aqueles que não foram encontrados, prestem atenção, aqueles que não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Você sabia que tem um lago de fogo esperando por aqueles que não querem saber de Cristo? Tem um juízo vindo aí. Tem uma data marcada para todos nós estarmos frente ao tribunal de Cristo. E é Cristo que vai nos condenar ou nos levar, nos dar ali como se diz, nos dar o passaporte para os céus. E como Cristo vai saber se nós somos dele ou não? A marca de Cristo, a marca dos salvos, é o Espírito Santo que habita em nós. O mundo, ele quer te enganar com a marca da besta, o mundo, ele quer te enganar com o número 666, o mundo quer te enganar com um chip, o mundo, ele quer te, sabe, ele quer te enganar de várias formas. As 10 virgens, 5 delas entraram do portão para dentro, Jesus abriu a porta para elas.
e 5 ficaram para fora. Por quê? Não é por causa da lamparina, não. Não é porque da luz, porque não tinha, não. Isso é uma ilustração, né? É porque elas não tinham o Espírito Santo de Deus nelas. E como ter o Espírito Santo de Deus? Lembra que eu falei para vocês que todo pecado nos afasta de Deus? Todo pecado nos afasta de Deus. E como nós fazemos para nos aproximar de Deus? Nós precisamos nos separar, nos afastar dos pecados diários. Não que a gente não vá pecar, não vá falhar, não vá errar. Mas, a partir do momento que você conhece Cristo Jesus, você também tem uma luzinha na tua mente que vem assim, olha, não faça isso. Deus não vai aprovar. Olha, não faça isso porque isso não é de Deus. Que sejamos separados em Cristo Jesus. Que venhamos reconhecer as nossas falhas, nossas fraquezas, nossos erros. Que venhamos reconhecer principalmente que nos céus não haverá pecador. Pelo sangue de Jesus, nós somos lavados e remidos. Nós somos lavados das nossas imundícias e perdoados dos nossos pecados. O Senhor, ele joga os nossos pecados no Mar Morto. Ele já não vai lembrar mais a partir do momento que a gente pede perdão das nossas falhas. Eu erro. Muitas vezes eu erro, como você também erra. Mas eu tenho discernimento através do Espírito Santo de Deus. Poxa vida, o que eu fiz, o que eu falei, não foi legal. O que você faz? Tendo esse discernimento que você não agradou o Senhor com aquilo que você fez, com aquilo que você falou, com aquilo que você pegou, com aquilo que você olhou, com aquilo que você ouviu e deu a sentença de tá certinho, é isso mesmo, eu também penso igual a você. Se você pode até pensar como uma pessoa, mas se Deus não pensa como você já está errando. Nós somos seres humanos que a gente tem noção do que é certo, do que é errado, graças a Deus, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem para nos trazer algo muito maior do que só saber o que é certo e o que é errado. Ele vem nos dar forças para nos afastar das trevas, da perdição do mundo, nos afastar dos imãs que o mundo nos oferece. Que tem coisas que dá a impressão que é um imã, chama a gente que, né? E quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, esse imã ele não tem efeito nenhum sobre a nossa vida. Por que eu estou falando isso? A semana que vem nós vamos estar orando por pessoas que nós desejamos que elas sejam convertidas. Mas como nós não podemos só orar por essas pessoas? Porque se eu ajoelhar aqui e orar por todas essas pessoas, para o Senhor quebrar os agrilhões, quebrar as correntes que amarram elas nas coisas do mundo, nos vícios, que amarram ela naquilo que afasta elas de Deus, nos pecados delas que afastam elas de Deus. Ou às vezes, muitas vezes, a pessoa simplesmente, eu não quero mais para a igreja, eu já fui, não quero saber de igreja, não quero saber de nada mais, né? E um dos mandamentos do Senhor é que nós venhamos ter comunhão com a igreja. Quem é a igreja? São os nossos irmãos da igreja. Quem é a igreja? É o nosso pastor. Como a gente vai se alimentar da palavra de Deus se a gente não está indo na igreja? Então você, minha amada, meu amado, minha irmã, meu irmão, que estão afastados da igreja. Então você, minha amada, meu irmão, que estão afastados da igreja, não faça isso. O mundo agora criou uma modinha. Eu sou um desigrejado. Desigrejado vai para o inferno. Desigrejado, ele vai sim para o lago do fogo.
porque ele está em desobediência com o Senhor, não tendo comunhão com a igreja, não tendo comunhão com o pastor. O desigrejado, ele é um desobediente. Ele está desobedecendo às ordens de Deus, sabe por quê? Muitas vezes o desigrejado, o pastor falou para ele algo que ele não gostou, o pastor chegou, né, e corrigiu ele ali, exortou ele, ou pessoalmente, ou ali no altar. Bom, esse pastor, para mim, ele tá, como se diz, ele está vomitando no ventilador. Não. Muitas vezes não é o pastor que está vomitando, não. É o Senhor que já não está aguentando os teus pecados. Você está fingindo que é crente dentro da igreja. E tem um lago de fogo esperando por você. Não brinque com Deus. Aí, como vou orar para uma pessoa que não quer saber de Cristo? O teu marido, os teus filhos. Um dia, como eu falei aí, alguém falou de Cristo para nós, alguém nos evangelizou. Orar, nós vamos orar. Semana que vem, se você quiser e der tempo, coloca o nome aí das pessoas que você quer. Ah, o meu marido, ele não vai para a igreja, meu marido, ele não congrega, eu vou para a igreja sozinha. Ou a minha esposa não congrega, eu vou para a igreja sozinho. Dá o nome dessa pessoa que eu oro por ela, eu vou orar por ela. Mas eu quero deixar bem claro, não é a minha oração que vai levar essa pessoa para os caminhos do Senhor. Sabe o que vai levar essas pessoas para o caminho do Senhor? Vai ser você dar um bom testemunho na tua casa, com os teus familiares, vai ser você falar da palavra de Deus. Pregai o evangelho a toda criatura, inclusive para o teu marido, inclusive para o teu filho, para a tua filha, inclusive para o teu neto. Ah, eles não querem ouvir? Senta na mesa, vai sentar na mesa sim, porque o lago de fogo ele está aberto esperando por você. Você quer o lago do fogo ou você quer a glória de Deus? Sabe, não é por força nem por violência, a palavra de Deus fala. Mas nós precisamos ter certeza de que eu fiz de tudo para ele me ouvir. Sabe? Coloca, ao invés de você ficar perdendo seu tempo em novelinha, coloca culto na tua igreja, na tua televisão. Aí ele fala assim, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja, você vai para a igreja aí, você vai só de domingo para a igreja. Olha o testemunho ruim, hein? Você quer ganhar essa pessoa para Cristo? Você vai para a igreja só no domingo, não lê a Bíblia durante a semana, não ora, não busca a presença do Senhor, né? Aí depois você quer que teu marido, teus filhos, teu neto vá para a igreja. Olha o testemunho que você está dando. Aí a semana inteira você tem o seu horário marcadinho ali na novela, que poderia ser um horário que você está ajoelhado ali, mesmo que seja com uma almofadinha no teu joelho, mas é o horário da novela, seria o horário que você está ali orando a Deus, né? O horário que você está jejuando, você está buscando a presença do Senhor, um horário que você está lendo a Bíblia, um horário que você está fazendo o estudo da Bíblia, o estudo da palavra de Deus. Ah, Bilu, eu não sei evangelizar porque eu não conheço muito a palavra de Deus, mas eu tenho certeza que se eu perguntar para você o que aconteceu na novela na noite passada, você vai saber me falar. Irmãos, minhas irmãs, como que eu vou orar para os teus familiares, para a tua família, né, para o Senhor alcançar o coração deles, que o Espírito Santo de Deus venha alcançar o coração deles, para eles largarem o mundo, largar os vícios, largar as imundícias do mundo, se você não está orando por eles? Você está orando por eles, porque se você não estiver orando, é fácil pedir para eu orar, entendeu? Ultimamente, eu vou tomar uma postura que às vezes as pessoas pedem, Bilu, ora por tal fulano de tal, ora por tal fulano de tal. A gente ora muito lá no grupo, gente. Mas eu vou tomar uma postura perguntando assim, você já está orando por essa causa? Porque às vezes a gente pede oração, eu não costumo pedir para as pessoas orarem por mim, não.
Porque eu vejo assim, se eu não estou orando por mim por tal causa, por que eu vou pedir para os outros orar? Né? O Senhor vai atender, será? Será que o Senhor vai atender as minhas orações, os meus pedidos, sendo feito por outras pessoas, se nem eu estou perdendo tempo, se nem eu estou ganhando tempo em orar para o Senhor pedindo aquilo ali? Né? Primeiro nós temos que estar ali de joelhos, pedindo: Senhor, alcança meu marido, Senhor, alcança meu filho, alcança meu neto. Você não gosta de funk, você odeia que a tua filha ouve funk, odeia que ela usa roupas de funkeira, odeia os palavreados dos funkeiros, mas a novela da Globo, você não perde um capítulo. Já percebeu isso? Tá contra, né? Tá indo contra a maré, contra a direção, né? Enquanto a palavra de Deus está indo, você está voltando no sentido contrário, fazendo o contrário do que a palavra de Deus está falando. Aí você quer que a sua família seja alcançada, né? O evangelho é falar de Cristo. O evangelho que veio de Cristo, esse que veio ao mundo para tirar o povo do pecado, das garras do pecado, das garras de Satanás. Fala desse Cristo. Esse Cristo que curou, que restaurou, que andou no meio dos enfermos, dos leprosos, dos doentes da cabeça, dos doentes de pele, dos cegos, dos coxos. Fala isso, Senhor. O Senhor veio aqui na terra, curou essas pessoas, alcançou corações. Alcança o coração do meu marido, alcança o coração dos meus filhos, das minhas noras, dos meus genros, sabe? Tu fizestes milagres no passado e tu és o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. Alcança o meu povo, Senhor. Ore pelo teu povo. Ore pelo teu povo. E como crerão nesse Jesus se não há quem pregue? E como pregarão se não forem ouvidos? E como serão alcançados também se não ouviram falar de Cristo de Jesus, desse homem maravilhoso que veio na terra como homem e como Deus? Então hoje eu te convido a fazer o quê? Comece a orar. Segunda-feira nós vamos estar orando pela nossa família que não foram alcançadas ainda por Cristo Jesus. Mas eu te falo, nós vamos orar. Mas não basta só orar. Nós temos que evangelizar essas pessoas, nós temos que falar de Cristo para essas pessoas. E de pregar o evangelho a toda criatura, inclusive aqueles que estão dentro da tua casa. Esse é o primeiro passo. O Senhor falou para os discípulos: ide pregar o evangelho. Você é uma discípula de Deus. O discípulo quer dizer, você aprendeu, você está aprendendo com Cristo. Você é uma discípula, você está aprendendo com Cristo todos os dias. Todos os dias você pega a palavra de Deus, você estuda, você lê, você tem amor a Cristo, você vai à igreja, você ouve falar de Cristo Jesus, você é uma discípula. Você tem todo aval de Cristo para falar dele para as pessoas. Seja a fofoqueirinha de Cristo. A fofoqueirinha do bem é essa. Sai falando para todo mundo de Cristo, o que Cristo fez. Seja fofoqueirinho. Olha, Cristo, ele alcançou falando de tal. Cristo curou falando de tal. Cristo fez isso aqui na terra. Seja fofoqueirinha de Cristo. Sabe? Fale de Cristo, gente. Isso que o Senhor fala, ide pregar o evangelho. Mas como ide pregar o evangelho se você mesmo não está buscando esse Cristo? Você mesmo não está ouvindo? Você mesmo não está lendo, né, para conhecer mais da grandeza desse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra?
digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação. Essa água que você bebe, foi ele que criou para você. Esse sol que te aquece, foi ele que criou, não foi uma explosão, não, tá? Porque a perfeição, ela não vem de uma explosão. A perfeição, ela vem de um ato de amor e carinho por você. Explosão é destruição. Você não veio de uma explosão. Você veio do amor, do tato, das mãos do Senhor. Você veio da perfeição do Senhor. Olha o teu globo ocular, vê se alguém poderia criar ele, senão Deus, senão o Todo-Poderoso. Olha o teu coração, essa bomba aqui, que se ela parar, acabou a vida. Olha o cérebro, como o cérebro do ser humano trabalha. Isso veio de uma explosão? Isso veio de uma explosão? Isso veio de uma explosão? A importância dos rins, do fígado, né, do nosso pâncreas, do nosso corpo, isso veio de uma explosão? Veio de uma destruição? Se você está crendo nisso, você está crendo errado. Porque você não veio de uma explosão. Você veio das mãos de Deus, de Cristo. Antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já te conhecia, Ele já te escolheu para ser serva e filha dEle, amiga dEle. O Senhor, Ele está procurando amigos, Ele quer ter intimidade com você. Ele quer saber que nos seus momentos de dificuldade, você vai buscar Ele, buscar a presença dEle, não a tua vizinha. A tua vizinha, ela não pode fazer nada por você. O teu vizinho, o teu amigo, ele não pode fazer nada por você. Ele só pode ouvir. E às vezes dar um conselho bom. Às vezes. Se ele tiver o conhecimento de Cristo e temor a Deus, ele pode te dar um conselho bom. Mas se ele não for uma pessoa temente a Deus, ele pode te arruinar com um má conselho. Mas eu te falo uma coisa. Sabe qual é o conselho que você deve ouvir? É justamente aquele que você não quer. Sim. Porque o conselho, já pensou? As pessoas vêm buscar conselho para nós, vêm buscar aconselhamento para nós. A gente dá um conselho, mas a gente tem certeza absoluta que essa pessoa ela não vai seguir os nossos conselhos. Sabe por quê? Porque não é aquilo que ela quer. Quando ela vem pedir um conselho para você, ela já está com o conselho dela mesmo formado na mente e no coração dela. Por isso que ela não ouve os teus conselhos, ela vira as costas para você, faz tudo o contrário do que você falou. Por quê? Foi só falácia. Ela não quis conselho nenhum. Porque o conselho que a gente dá é justamente aquilo que ela não quer seguir. Porque se ela fosse seguir, ela nem precisaria dos teus conselhos. Mas isso é assunto para outro dia. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem. Fale de Cristo para os teus familiares. Fala de Cristo para a tua família. Fala para os teus familiares que em Apocalipse, que é o livro da revelação dos fins dos tempos, fala para ele, se ele não aceitar Jesus, se ele bater o carro agora e morrer, ele vai morrer sem Cristo. E ele vai para o inferno. Deus não vai ter dó. Nós temos dó, né? Oh, meu Deus, né? Tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Quem não tem misericórdia somos nós. Você já percebeu isso? Nós não temos misericórdia, porque se nós tivéssemos dó, misericórdia, amor pelo nosso próximo, nós estamos evangelizando todo mundo. Nós estamos igual doidos, loucos na rua, evangelizando as pessoas, falando de Cristo para as pessoas. Mas não, eu tenho a minha salvação, então para mim tá bom. Não. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Eu não quero meu irmão, meu pai, minha mãe, meus familiares, meu marido, minha filha no inferno. Quando chegar o tribunal de Cristo, o santo tribunal de Cristo, eu quero estar na fila para subir lá para ir para os céus, mas eu quero ver subindo comigo meu pai, minha mãe, meu irmão,
minha filha, eu quero ver todos os meus junto comigo. E nem os que são meus também. Eu quero ver muitas pessoas, olha, aquela pessoa eu evangelizei, aquela pessoa eu evangelizei, aquela pessoa eu evangelizei, e ela está aqui comigo. Fala para o Senhor, para Ele avivar isso dentro de você. Ore ao Senhor, aviva, Senhor, o meu desejo de evangelizar, de levar a Tua palavra, de pregar o Teu amor, Senhor. Pregue a cruz vazia, porque Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Você sabe por que Jesus? Porque aprove a Deus ressuscitar o próprio Filho. Sabe por quê? Aprove o Senhor, alegrou o Senhor Deus, nosso Deus, tirar o próprio Filho ali dos mortos, em meio aos mortos. Porque Deus morto não pode fazer nada por mim. Deus morto não pode fazer nada por você. Por isso que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que Cristo Jesus é o Deus vivo. Ele está lá na destra do Pai, mas Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas. E Ele tem poder para mudar a tua vida e a minha vida, e mudar a vida desses nossos que ainda não foram alcançados. Amém? Deuses mortos não podem fazer nada por você. Agora, o único Deus vivo, que ressuscitou, que está vivo à destra do Pai, esse pode fazer por mim, por você e pelos nossos, em nome de Jesus. E muitas vezes nós precisamos deixar a nossa vontade, o nosso eu de lado e fazer a vontade de Cristo. Você acha que a gente tem vontade de levantar cedo de manhã e ir para a igreja? Não, a gente não tem vontade. Mas é o melhor a fazer. É o melhor a fazer para nós. É o melhor a fazer pela nossa família. Muitas vezes a gente está dormindo espiritualmente e dormindo na cama também no domingo. Não é isso que o Senhor quer de nós, não é isso que Ele espera de nós. Não é só orar, não é só evangelizar. Essa pessoa precisa ter vontade, ela precisa dar um passo à frente. Eu não quero ir para a igreja, eu não quero ouvir a palavra de Deus, mas eu vou. Mas eu vou. Não é a minha vontade que tem que prevalecer. É a vontade de Deus que tem que prevalecer sobre a minha vida. É deixar Deus agir. Até hoje você agiu, o seu familiar agiu. E nada mudou. Se o caminho que eles tomaram até hoje não está resolvendo nada, precisa tomar uma outra direção. Que essa direção é: o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro Deus além dele. Não adianta você tomar outros caminhos, adorar outros deuses. Deuses de prata, de ouro, de bronze, de barro, de madeira. Deuses mortos não podem fazer nada por você. O único Deus que pode fazer algo por você é Jesus Cristo, que ressuscitou e está à destra do Pai. Amém. E não podemos esquecer que essas pessoas precisam ser discipuladas. Por isso que nós precisamos ir para a igreja direto. Nós somos discipulados todos os domingos. Todos os dias que você vai para a igreja, você está sendo discipulada, você está sendo ensinada, você está aprendendo sobre Cristo Jesus. Não tem conversão sem a discipulação. Não tem conversão se não tiver alguém que possa discipular essa pessoa. A palavra de Deus, o nome Cristo Jesus, ela vai fazer a diferença na vida da pessoa.
Não é só orar e a pessoa ir um domingo na igreja só e pronto, eu não preciso ir mais. É um caminhar com Cristo. Esse vai te levar à salvação. Porque é o aprender de Cristo que vai te afastar todos os dias das malícias do mundo, das garras de Satanás, das algemas de Satanás. É ela que vai te livrar. É ela que vai te tirar do cativeiro. Pensa nisso. Acorda. É tempo de acordar. É tempo de colocar a nossa fé em prática. Evangelize. Faça cartas de evangelização e entregue para as pessoas. Existem várias formas de evangelismo. Dê uma Bíblia de presente. Você que é daqui de São Paulo, vá na Conde de Sarzedas, ali, a Bíblia pequena custa 7, 10, 15 reais uma Bíblia boa. Dê Bíblias de presente, evangelize. Mas não é só dar a Bíblia, fala de Jesus e apresenta Jesus para essa pessoa e dá a Bíblia para ela ter a Bíblia que é dela. Às vezes ela tem uma Bíblia que fica aberta no Salmo 91 na casa dela ali, que nunca ninguém nem viu. Se você chegar nessa casa, que a Bíblia está aberta no Salmo 91, eu tenho certeza que o dono da casa não sabe nem o que está escrito ali dentro. Vai fazer efeito na vida dele? Não vai, eu tenho certeza absoluta. Bom, eu fico por aqui. Deus abençoe você, o meu recado foi dado. E que acordemos. E que vivemos o ID de Cristo, o ID de Deus. Fica com Deus.